O vídeo de hoje é um papo muito legal com Fabrício de Lima, um cineasta aqui da Baixada Santista, que vai contar o que tá rolando no audiovisual da região e também sobre a sua obra, o curta Parabéns Aline. O Fabrício vai contar pra gente um dos trabalhos dele que fez muitos, aliás, está fazendo sucesso ainda, né? Ele vai falar um pouquinho, aliás, na verdade, ele vai falar muito mais desse projeto, não que ele tenha só esse, mas eu quero contar um pouquinho, quero falar um pouquinho do que está acontecendo em Santos, do cenário em Santos, do audiovisual, do cinema, sobretudo curta-metragem, né, Fabrício? Vamos falar como é que tá, o que tá rolando, qual é o cenário, o que tá rolando? Não, o cenário é meio, acaba ficando um pouco de trocadilho. O que tá rolando em Santos nesse momento com o cinema? E Santos é uma cidade muito requisitada por produções de todo o Brasil para aproveitar o cenário, né? A gente vive numa cidade cheia de lugares bacanas para se filmar, para se fazer filmes e contar histórias, né? Vale lembrar que a nossa cidade de Santos, ela tem um selo da Unesco, categoria cinema, né? E isso, acho que reconheceu ainda mais o trabalho dos realizadores e da cidade em si. Então, quando você fala de cenário e de cena de Santos, né, de movimento audiovisual, isso é muito importante e bacana porque a gente, como movimento, né, existe um movimento audiovisual da Baixada Santista com diversos trabalhadores da cultura que realizam e fazem cinema e conquistaram diversas leis de incentivos públicas para que a gente pudesse trabalhar na área, né? E a cidade de Santos está sendo assim premiadíssima, digamos assim, não só com seus grandes trabalhos, né? Mas também eu falo no poder municipal. A prefeitura, ela ajuda demais os realizadores, não só os realizadores internos, mas os de fora também, com incentivos fiscais, incentivos de verba para a gente produzir e contar as nossas histórias e colocar os santistas, né, para todo mundo, todo o suporte para você realizar qualquer tipo de produção. Poxa, eu preciso gravar ali no mercado municipal, preciso gravar no centro da cidade. Então eles dão todo o suporte para que a gente possa realizar as nossas produções, né? Ô Fabrício, agora eu vou fazer um negócio diferente com você. A gente está no MIS, você está vendo imagens aí do MIS. MIS é o Museu de Imagem, da Imagem e do Som de Santos, um lugar fantástico, vale a pena conhecer. Primeiro que você vai se sentir em casa, você vai ver um monte de coisa que literalmente faz parte da sua história. Só que eu vou fazer um negócio diferente. Você vai falar do projeto, do Parabéns Aline, sentado numa cadeira de cinema, como um espectador. Você vai falar dali. Ali, nós vamos te colocar num habitat diferente. Avante! Bora! O Parabéns Aline, a roteirista me enviou o roteiro em 2018, mais ou menos, para que eu pudesse dar uma olhada. E de primeira, assim, quando a Anima me mandou o roteiro, eu me apaixonei pela história, né? Conta uma história muito envolvente, que conta a história de um homem pré-depressivo que, para sair desse estado, ele só encontra uma alternativa que é praticar um crime, né? Mas esse crime tem uma justificativa até plausível, digamos assim, mas isso eu vou deixar a cargo do telespectador. Mas quando eu bati o olho, eu adorei essa história, né? Eu tava trabalhando no jornalismo esportivo ainda, quase saindo, né? E aí eu meio que pensei que aquele seria o filme para que eu pudesse voltar pro audiovisual com força, assim, sabe? E aí eu conversei com ela, falei, aí, Nima, como é que tá pra produzir esse roteiro? Tem alguém? Tem uma produtora de São Paulo que gostou e talvez produza o filme e tal. Eu falei, então se eles não produzirem, então me avisa que eu vou fazer esse filme. Eu adorei a história, né? Aí passou alguns meses, ela me respondeu, puxa, eles não vão conseguir produzir. E aí, quando ela me deu essa resposta, eu comecei a fazer o projeto, né, do filme, porque no Brasil e no mundo inteiro, né, a gente precisa de incentivo fiscal governamental para fazer cinema, né? E aí eu comecei a desenvolver o projeto para poder tornar o filme realidade, né? Procurar os recursos, etc, né? E eu escrevi para o PROAC, que é um programa de estado cultural do estado de São Paulo. Por meio ponto a gente não passou, aí deu aquela tristeza com a equipe, você fala com a equipe inteira e tal. Aí deu 6 meses, abriu o edital de cinemas de Santos, né? Do estímulo de curtas-metragens de Santos, né? Santos é uma cidade reconhecida com o selo da Unesco na categoria cinema, né? E aí eu adaptei o projeto, né? O orçamento era um pouquinho inferior,
mas aí a gente conseguiu escrever, fomos contemplados, graças a Deus, os 5 contemplados no meio de 30 projetos, e desenvolvemos a obra, assim, foi uma coisa assim fantástica. E ainda está correndo alguns festivais, né? A vida útil do curta geralmente dura 1, 2 anos, né? A gente já tem encaminhado aí, a gente lançou o filme em maio, né, no Teatro Municipal, no evento da Prefeitura, e desde então ele foi selecionado já em 3 festivais, todos na Índia, curiosamente, né, que tem ali a chamada Bollywood, né, que é a segunda Hollywood, uma indústria muito forte cinematográfica, né, depois de Hollywood, uma das principais. E um dos festivais nós ganhamos o prêmio de menção especial do festival, né, reconhecendo o trabalho do nosso filme, e ele está correndo ainda os festivais aqui no Brasil e no mundo. Vamos torcer para ele ser selecionado, né, e que seja o máximo possível exibido aí para as pessoas. E estamos também negociando, talvez ele futuramente entre na grade do Canal Brasil. Então a expectativa agora é certamente fazer pelo menos aí uns 2 curtas-metragens, né? Isso como diretor, né? E pra partir pro longa, né? Mas aí também nesse meio período também já consegui ajudar alguns companheiros no audiovisual, na parte da produção executiva, elaborando projetos, né? Então eu tô de vez aí na área do audiovisual. Fica ligado, amanhã tem mais um pouquinho desse rolê. Eu falei demais, cara?